Muito bem, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Mais essa Quinta da Consciência, nossa Quinta da Consciência número 5, é a nossa quinta-feira, que a gente segue abordando diferentes temas da elevação da consciência, do autoconhecimento, enfim, de todos os processos que nos faz sermos espíritos e seres humanos melhores em diferentes vertentes e que a gente vai continuar fazendo todas as quintas-feiras, às 19 horas, horário Brasil, e atualmente às 23, 22 no horário de Portugal. Acredito que deve ter horário de verão daqui a pouquinho. O que nos traz essa conversa de hoje? Eu estava aqui mergulhando muito, acho que muitos de vocês conhecem meu livro Anjo Líder, e sabem qual é a história por detrás dele, né? Ele é a história esse livro é um livro recebido, eu escrevi ele em menos de 6 meses, algumas horas por semana somente, eu fechava os olhos, a imagem estava lá, eu conectava com ela, usava um processo de auto-hipnose e pedia para ela ir direto para as minhas mãos, e ia eu organizando conforme a coisa ia indo no campo. E ela conta a história de um guia, de um mestre. Na verdade, ela conta múltiplas histórias. A principal personagem, talvez, é um presidente, um CEO de uma grande organização, que tem praticamente o mundo a seus pés, consegue tudo que precisa, mas que chega em casa e logo no primeiras páginas do livro descobre que a mulher que ele ama tanto, André, tem um câncer de cérebro, um tumor. E aí a vida dele começa a desmoronar logo na segunda página. E para alguém cujas respostas no mundo material, um mundo que sempre teve a seus pés e que tudo ele pôde fazer, com aquelas milhares de pessoas que comandava, quando as respostas do mundo material não podem vir, e ele vai sendo obrigado a encarar a vulnerabilidade daquilo que é maior do que esse mundo, ele então invoca a presença, né? Reza, faz uma oração quando um dos médicos diz para ele, ó, não há mais o que fazer, você pode orar. E ele se lembrou de quando ele era criança, ele tinha um quadrinho, de um anjinho, esse é um quadrinho que eu tinha na minha casa quando eu era pequenininho. Eu lembro que ele ficava em cima da minha cama, era um anjinho rezando assim. E sempre que minha mãe ou meu pai demoravam para chegar em casa e tal, eu ficava assim e rezava para aquele quadrinho, né? E obviamente ele surgiu aí. Na verdade, boa parte do livro O Anjo Líder são visões em projeção astral mesmo, dentro de um enredo, elas bem reais. E pedindo a presença, né, de um mentor, de um guia, de um anjo. E esse anjo aparece. No caso do anjo líder, a gente está falando de Jofiel, é um arcanjo que ele me veio como nome, ele foi colocado como nome no livro, e só muito depois eu fui descobrir que ele existia de verdade como um arcanjo, e é o arcanjo do raio amarelo, que tem uma conexão muito forte com professores e líderes, né? Aqueles que, coincidência ou não, exatamente estes lugares que a gente trabalha de certa forma, e ao longo do tempo, esse anjo vai levando ele em projeções astrais, dentro do sonho, para receber, né, mentorias, para receber orientações. E uma das coisas que a gente se dá conta é que quantas vezes nos nossos momentos mais escuros nós recorremos a mentores, nós recorremos a guias, nós recorremos a professores, e que esses seres, e muitas vezes, e sinceramente não faz muita diferença, alguns a gente pode falar dos nossos mentores que estão aqui, né, em carne e osso, a gente vai lembrar de um pai, de uma mãe, de um professor, daquele professor que quando ele entrava na sala de aula, a gente, uau, né, sentia uma coisa incrível a respeito da vida, fazia a gente sonhar muito mais, ou nos momentos que a gente estava com uma dificuldade na escola, foi alguém que veio e falou, ó, vai que você consegue. Às vezes um tio, uma tia, que era alguém que virava pra gente, sempre dizia, ei, menino, menina, você consegue mais do que você imagina, tá bom? Ou que ensinava coisas numa conversa. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui consegue se lembrar de guias, de mentores, de professores, de pessoas que te deram a mão nos momentos em que você realmente precisava disso, às vezes até inesperados. Alguns desses seres têm carne e osso, alguns já foram, outros estão por aqui, e outros não estão usando um veículo físico e são consciências muitas vezes ligadas à nossa
família mesmo, famílias espirituais, às vezes ligadas a versões nossas de realidades paralelas ou tempos futuros, ou a gente está falando muitas vezes de entrar numa intuição e ouvir a própria consciência do todo, o próprio campo, enfim, existem muitas maneiras nas quais a gente pode recorrer a mentores e guias e professores. Mas eu queria antes chamar a atenção o quanto essas pessoas, vamos falar aqui primeiro de pessoas ou guias, são extremamente importantes na nossa vida. Eu gostaria que vocês se lembrassem agora, primeira pessoa que vier, alguém que seja há pouco ou muito tempo atrás, na tua infância, uau, que professor, que professor. Essa pessoa mudou o curso da minha vida. Ela fez eu pensar de uma forma diferente. Ela fez eu sonhar com algo que eu não sonhava antes. Ela fez eu gostar de algo que antes eu não gostava. E a gente vai se dando conta de que os diferentes professores que nós tivemos na vida, às vezes eles atuaram em níveis diferentes dentro de nós, né? Então, por exemplo, a gente pode falar de professores ou mentores que atuam no nosso nível de identidade. São pessoas e aí, quando eu falo pessoas, gente, a gente pode falar também de seres de guias espirituais, é a mesma coisa, tá? Ou da sua própria guia. A gente tem que ver menos diferença entre estar encarnado num corpo ou não. Na verdade, como consciência é quase a mesma coisa, é só o veículo mesmo de manifestação. Se você tiver sensibilidade, é praticamente a mesma coisa. Mas há alguns dos seus professores que foram mentores de identidade para você. Eles reforçaram a ideia de quem você era, ou até questionaram: ei, você é mais do que isso. Você pensa que você é essa menina fraca? Você não é. Você é uma mulher corajosa. E você acreditou, aquilo mudou o senso de quem você era. Então, alguns professores para você, eles foram muito poderosos em criar uma nova identidade para você, te levar para um outro patamar de quem você pensava que era. E talvez você consiga se lembrar de alguém ou algum momento onde isso aconteceu. Alguém que, um guia, um professor, que ao questionar, ao perguntar, ou ao simplesmente te dar um abraço, ou reforçar, ou você se inspirou, mudou quem você achava que era na vida, né? Então, esse é um tipo de guia, esse é um tipo de professor. Há outros professores que, por exemplo, podem ter mudado, eles operaram num nível mais espiritual ou transcendental. Talvez você possa se lembrar de um professor ou de alguém na sua vida que a presença dessa pessoa fez você se reconectar com a espiritualidade no outro patamar, se reconectar com o todo no outro patamar. Então é alguém que te ensinou, ou que te inspirou, ou que você usou como exemplo, mas a presença daquele guia, daquele professor, fez com que você se reconectasse com a espiritualidade ou com o todo num outro nível. Talvez você consiga se lembrar de alguém em algum momento que isso tenha acontecido. E muitas vezes são pessoas diferentes ou seres diferentes. Há professores que operam em outros níveis. Há professores que operam, por exemplo, no nível de crenças para você. Então, às vezes, quando eu falo um professor, pode ser um avô, uma avó, uma tia. Quem na sua vida era alguém que fazia você acreditar em coisas positivas? Ah, eu acho que eu não consigo isso. Consegue sim, menino. Vai, que você é mais forte do que parece. Uma crença positiva. Ah, eu não vou ganhar, eu não sou bom em jogar futebol, eu não vou conseguir ter os meus amiguinhos. Consegue, consegue sim, vai lá que você consegue. Você é mais forte do que você pensa. Você vai vencer. Você merece sim. Você é uma boa menina. Você vai conseguir tudo que quer. Percebe que essas são crenças positivas. E quando você escuta de determinados professores no momento exato, alguém que você absorve essas crenças para dentro de você e elas podem se tornar grandes potências dentro da sua vida. Então eu queria que você se lembrasse, talvez venha aí, quem é que era na tua vida ou ainda é até hoje um guia ou um mestre, às vezes é um companheiro que está aí do seu lado, que reforça suas crenças, que faz você se conectar com crenças positivas. Você conversa com essa pessoa, você sai com uma sensação de sim, eu posso. Eu posso mais do que eu imaginava. Ou você sai com uma sensação de sim, eu mereço. Eu mereço mais do que imaginava. Nossa, eu sou melhor do que eu podia. É alcançável.
Então, há alguns guias que operam muito te entregando crenças positivas. E há outros mentores que operam muito te ensinando habilidades. Quem é na tua vida que te ensinou a fazer alguma coisa muito bem? Então, vamos lá. Eu posso me lembrar aqui. Eu me lembro, né? Acho que meu pai foi um mentor meu em diferentes níveis, mas em nível de habilidades, me veio aqui a memória, deu com 3, 4 aninhos, ele jogando futebol comigo, falando: Ó, você tem que saber chutar com as duas pernas, não pode chutar com uma só. E ele falava: o Pelé chuta com as duas pernas, e ficava fazendo eu chutar com o pé esquerdo, para que eu pudesse chutar com as duas bolas. E eu me lembro uma vez, o futebol era muito importante na nossa vida, ele jogava bastante, que eu sempre fui o mais baixinho da turma, e eu jogava, né, com a várzea toda, jogava campeonato, nos lugares bravos, assim. E eu me lembro uma vez que eu fui chegar num jogo, assim, aquele lugar bem feio, e o pessoal na quadra era o dobro do meu tamanho, eu ia entrar lá, eu ia entrar, eu falei: pai, eu não consigo. Ele olhou pra mim, eu devia ter uns 7, 8 anos, gente. Falou assim: ó, você pode perder o jogo, mas perde lá dentro da quadra e não antes do jogo. Se você tiver que perder, que seja dentro da quadra. Eu nunca mais esqueci isso. Isso mexe na minha identidade, mexe na capacidade, coloca uma crença. Nível de habilidade. Às vezes alguém te ensina a fazer cerâmica. Às vezes, né? Hoje eu estava jogando tênis. Estava lá minha professora ajustando a meu backhand, que eu mudei. Eu dava com uma mão, sou das antigas. Agora estou indo com as duas mãos, tá meio estranho. E ajuste, e corrige, e ajuste. Habilidade. Tem um pouco de crença, vai que dá, mas tem muito ajuste de habilidade. Talvez alguém tenha te ensinado a falar melhor, a fazer a matemática, a fazer o português, a fazer a poesia, a curar, né? Quantas habilidades a gente precisa, nós que somos, muitos de nós do desenvolvimento humano. Eu me lembro do meu primeiro practitioner em PNL, há 20 e poucos anos atrás, quando eu aprendi a entrar em rapport e respirar junto com o outro. E minha primeira formação em coaching, lá atrás, com o Joseph O'Connor, 20 e poucos anos atrás, quando a gente tinha que ficar calado ouvindo o cliente, sem poder falar nada, só ouvindo, ouvindo, ouvindo. E olha, eu tinha vontade de cortar as pessoas no meio, não podia. Aí depois vai descobrir que, ó, não pode cortar a pessoa dentro do seu pensamento também. Esquece do seu pensamento, fica só nela. Se eu for pensar no meu professor de hipnose ericksoniana nos Estados Unidos, a mesma coisa. Fecha os olhos, só o outro existe, sente as palavras, que imagens, sensações vêm, treina, 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 treina. Entrada em transe, assim, 3 respirações, 3 afirmações. A frase, você pode entrar em transe. Como eu ensino vocês lá no curso de hipnose ericksoniana. Habilidades. Então, talvez você tenha alguém aí que você pode imaginar, que se lembrar que foi muito bom em te ensinar determinadas competências ou habilidades. Percebe que é um outro nível de guia ou de professor, todos absolutamente importantes. E às vezes pessoas diferentes fazem esse papel. Há pessoas que foram para você modelos de comportamento. Então você às vezes modela, nossa, olha como lá, né, Cristiano Ronaldo, como que ele sobe, fica na área daquele jeito, como é que mexe com aquele chute, ou como é que aquela pessoa faz aquele trabalho na mandala do Enneagrama, deixa eu ver, ela mexe aqui primeiro, depois lá, como é que é? Que comportamentos, que atitudes, às vezes foi ensinado atitude para você, né? Hoje, na hora do almoço, eu me lembro de chegar para meu filho e falar, ó, vamos aumentar as costas, né? Acabou de fazer 15 anos, aí tem aquela coisa do moleque, né? Comer assim. Ó, filho, pouquinho ombro para trás, respira na barriga, olha nos olhos, não para baixo, num 4 do Enneagrama, né? Por isso que olha para baixo, para acessar os sentimentos. Olha aqui, ó, no horizonte, coisas simples, atitudes. E às vezes a gente tem pessoas que operam no nível de atitudes. Percebe que a nossa vida é cheia de guias, é cheia de professores. Desde os primeiros momentos da nossa existência, você está ali modelando, aprendendo, recebendo, mesmo sem saber. E esses professores podem operar em diferentes níveis, desde aqueles que fazem o seu sentimento de quem você é no mundo mudar completamente, você dá um salto quântico na identidade, até aqueles que te ensinam comportamentos e atitudes. E dessa forma,
Nós podemos nos perguntar também: será que nós somos bons guias? Será que nós somos bons professores, como pais, ou como mães, ou como instrutores, ou como seres que são chamados? Porque se você está aqui nessa conversa, você já foi, é ou será chamado para apoiar no processo de desenvolvimento de pessoas do planeta nesse momento do tempo. Eu acho que uma das coisas que a gente tem se dado conta é o quanto o mundo precisa, neste momento, de pessoas lúcidas. E o quanto tem sido difícil permanecer lúcido, né? Então você tem que ter uma guiagem interna, o seu guia interior te manter lúcido, para que ele, através dessa lucidez, possa se desdobrar e se transformar num guia para outras pessoas nesses diferentes níveis, dependendo daquilo que você quer fazer. E aqui até agora eu falei de professores ou guias que meio aconteceram, mas você pode se lapidar para se transformar num professor, num mentor, num guia, num mestre, e isso naturalmente será requisitado pelo teu espírito, porque é da natureza espiritual. A plantinha, ela nasce, ela cresce, ela abre os seus braços e ela dá frutos e os frutos caem. Todos vocês que são buscadores de autoconhecimento, eu estou aí como professor profissional nessa área há mais de 20 anos, são mais de 30 mil pessoas. Eu costumava dizer que os meus alunos se dividiam em duas categorias: os que já sabiam, vinham atrás de se tornar, curadores, terapeutas, mentores, treinadores, e os que juravam que não queriam isso, que vinham só para eles e que descobriam que queriam isso 2 anos depois ou 3 anos depois. Então a categoria se separava sempre em duas: aquelas que já sabiam que iam ser guias de outras pessoas e aquelas que ainda não sabiam conscientemente, mas que em breve saberiam. Por quê? Porque não tem como. Conforme você busca um processo de autoconhecimento, de expansão, o teu limite fica pequeno, você vai se unindo ao mundo que está ao teu redor, você se torna maior, a tua empatia se torna maior, você se percebe como instrumento naturalmente. Você não consegue encontrar um equilíbrio maior ou uma consciência sem querer naturalmente transbordá-la de alguma forma. Muitos de nós fazem isso profissionalmente, que é quando a sua missão de vida e o seu meio de vida são a mesma coisa, ou pelo menos devem se entrelaçar, e muitos de nós não fazem isso profissionalmente como meio de vida, mas continua sendo, de certa forma, uma missão de vida. Então, antes de eu falar e mergulhar em alguns pontos que eu acredito que são fundamentais para que nós sejamos guias, mestres de outros, e nós podemos sim ser mestres de outros, nós já somos, mesmo sem querer, mas cada vez melhores. Eu dizia que eu amo tanto aquilo que eu faço, ser um professor, esse é o nome que eu dou, a gente pode dar outros nomes, que eu dizia que eu ia fazer isso até o fim da minha vida. E hoje eu tenho clareza que não. O final desta vida não vai fazer diferença nenhuma. Já me candidatei para mentor espiritual. Vai dar absolutamente na mesma. Vou continuar fazendo a mesma coisa. Então a gente já vai, né? É uma carreira eterna que você vai assim, já aproveitando e lapidando, só vai mudando a forma, né? Porque, cara, deve ser muito incrível você poder também estar auxiliando a humanidade a fazer os movimentos dela. Deve ser um pouco desesperador soprar naquele bando de pessoas surdas que estão enfiadas lá no celular ou desesperadas de vontade de falar: acorda, respira fundo, abre que eu tô aqui. Deve ser difícil, não deve ser fácil, não. Mas ainda assim eu acho que deve valer a pena, principalmente se você pegar pessoas que vão ser mais disciplinadas e vão ter uma rotina de meditação e vão se comunicar mais com guias mais sensíveis, deve ser maravilhoso você poder, né, cuidar desses pequeninos aí do planeta. Mas antes eu vou convidar vocês para a gente fazer um mergulho interno, um mergulho simples, mas que a gente vai. Enquanto eu estava aqui fazendo, ouvindo os meus guias, eles se aproximaram todos, né? Um monte de gente. Acho que é porque guia, me veio esse lugar assim, que eu chamei aqui da casa dos guias, né? O lar de todos eles. Imagine se houvesse aí um lugar aí dentro de você, ou ao teu redor, onde morassem
todos os seus guias, todos os professores e mentores, todos os seres espirituais que de alguma forma estão aí, mas também todos os seres da sua história que estão aí, vivos perto de você ou que são da sua infância e você não vê. Imagina se houvesse, né, essa casa dos guias, esse local sagrado onde reside aí dentro todos os guias, todos os mestres, todos os professores dentro da sua existência. Eu tenho certeza que naturalmente eles existem. Antes de abrir esse campo, eu invoquei a presença dos guias de todos que estivessem nesta sala para que se aproximassem enquanto a gente fechava esse campo. Então, eu vou convidar vocês para fazer algumas respirações bem profundas. Seria maravilhoso se você topasse fechar os seus olhos físicos lentamente, mas é só um convite, sabendo que você pode fazer ou não fazer isso, mas ainda assim você pode ir através de algumas respirações bem profundas. Enquanto ouve a minha voz, você pode ficar mais relaxado. É isso. Muito bem. Enquanto ouve cada palavra que eu digo e o silêncio que eu não digo, enquanto sente o espaço ao seu redor e enquanto percebe a presença de guias, professores, mentores da sua consciência elevada, física ou não fisicamente ao seu redor, eu convido você a me acompanhar numa contagem de 10 a 0. E você pode usar cada número par dessa contagem para se sentir cada vez mais seguro. Você está seguro, você está em paz. E não é maravilhoso poder sentir que, mesmo diante da loucura do mundo lá fora e às vezes da loucura que a gente permite dentro de nós, você pode encontrar uma base segura aí dentro. E a cada número desta contagem, sentir-se cada vez mais seguro, como uma nave que aterriza numa base sólida e sente a firmeza de encostar no chão e se sentir sustentada e protegida, você pode se sentir cada vez mais protegido. É isso. E talvez você queira usar os números ímpares para descer ainda mais fundo, ou caminhar em um corredor que vai se iluminando de luz, ou quem sabe, jogar-se do alto de um penhasco como uma ave que voa no silêncio em direção ao sol e ao céu. Eu não sei, mas eu sei que na medida em que a gente mergulha nesta contagem, você começa a andar, voar, descer, navegar em direção a um local muito sagrado que hoje nós vamos chamar de a Casa dos Mestres, a nossa casa de mestres. O lugar dentro de nós e ao redor, aonde vivem as consciências, as memórias, vibrações, imagens, rostos, vozes de todos os mestres em nossa vida. Aqueles que desde os primeiros momentos que a gente veio para este mundo, na nossa escola, pais, avós, tios, professores, guias, ou na nossa idade adulta, a casa dos nossos mestres. Eu não sei como é a sua casa de mestres, mas eu sei que você pode mergulhar, voar, sentir ou ir em direção a ela na contagem de 10, 9. É isso. Muito bem. 8, 8. Você percebe que você vai se aproximando e de repente até algum rosto ou sorriso já vai ficando mais claro para você de alguém, o brilho dos olhos, uma voz ou uma presença enquanto você continua se aproximando em 7, 6, 5. Isso. Muito bem. E se houvesse qualquer parte sua que ainda não via ou ouvia, não é maravilhoso que na segunda metade desta contagem você pode simplesmente soltar
ir em direção à porta, ao portal que você vê, ouve e sente, que te separa da casa dos mestres, da casa dos seus mestres, de todos os tempos, passado, presente e futuro, mestre de todos os níveis, de identidade, espirituais, de habilidades, de crenças e valores, casa dos seus mestres. 5, 4, 3. Talvez o teu coração já sinta até uma certa emoção por sentir a presença de alguém que você nem se lembrava há tanto tempo, mas que foi tão importante para você num certo momento da tua vida, que te guiou numa direção quando você não via nada ou estava perdido, que te disse, ei, você consegue, quando você nem mesmo acreditava, que levantou a sua autoestima, que te ensinou a fazer algo que até hoje você faz, mergulhando em 3, sentindo no coração ao se aproximar, como quem sabe que está chegando perto de uma porta e do outro lado está uma pessoa amada que você não vê há muito tempo e o seu coração naturalmente já vai sentindo aquela presença, uma mistura até de um medo, uma dor, de tanto amor pela presença, se aproximando em 2, se aproximando em 1, abrindo a porta. A luz imensa neste imenso local entrando em zero, zero. Isso. Muito bem. Quanta gente tem aí? Talvez você queira explorar um pouco e qual rosto você reconhece aí? Quem é que está aí com você? Alguma voz que te chame a atenção, um conselho que você recebeu há muito tempo, a imagem de alguém que vem com algo te ensinando de novo, ó, viu? Eu te ensinei isso aqui, você se lembra? E você faz até hoje, parabéns, melhorou, mas não para de praticar, não. E olha bem em cada cantinho, às vezes tem alguém escondido um pouco mais para trás, às vezes não dá para ver o rosto, mas dá para sentir o toque. Eu vou entrar em silêncio por 1 minuto do tempo do relógio, que são como anos, eras, na mente, inconsciente, no tempo fora do tempo, para que você explore em silêncio visões, sensações, imagens. Mesmo que você não veja, você sente, mesmo que você não sinta, você vê, você se emociona, mas alguém ou algo, e você se lembra de mestres muito importantes para você e do que eles te ensinaram em 3, 2, e eu vou voltar a falar em exatos 1 minuto do tempo do relógio. Zero, zero. Explora, explora, mergulha. Shhh, isso. Muito, muito bem. Nomeia uma pessoa que foi muito importante para você descobrir que você era uma pessoa muito mais valiosa do que imaginava. Traz o rosto, o nome. Nomeie uma pessoa que fez você acreditar mais em Deus, no universo, no espírito, se abrir para a espiritualidade. Um nome. Nomeia alguém que fez você voltar para o seu caminho quando você estava se perdendo. Qualquer caminho, pessoal, profissional, emocional. Alguém que falou: para, vem cá. Às vezes até te deu um aperto. Teve que ser duro com você para te colocar no teu caminho.
Graças a Deus. Nomeia e vê alguém que te ensinou a fazer algo muito importante, que até hoje é importante na tua vida, e você faz bem. Nomeia e vê alguém aí da qual você aprendeu a se comportar ou alguma atitude até hoje muito importante. E ao mesmo tempo, coloque talvez um ao lado do outro e veja que são pessoas diferentes, momentos diferentes, contribuições diferentes. Mas eu tenho certeza que você pode encontrar alguma coisa em comum entre todas elas. Quando você a sente ou vê à sua frente, tem alguma coisa em comum entre todas elas. E eu te pergunto, o que é? O que é que faz delas professores tão maravilhosos? O que é que elas têm em comum que faz delas guias perfeitos no momento que você precisa? E na minha contagem de 1 a 5, enquanto você traz essas imagens, esses rostos, você traz essa resposta. O que é que todas elas têm em comum, independente da diferença? Um. E talvez você queira antes agradecer a todas elas, do fundo do seu coração, porque é hora de se despedir e deixar a casa dos mestres aí. Embora ela sempre esteja aí pertinho de você e ao seu redor, mas você pode, com uma gratidão, olhar nos olhos de cada um, honrar esses professores e agradecer. E se despedir da casa dos mestres, fechando a porta e caminhando, voando, retornando em 1, 2. Com esse sentimento de gratidão no coração, por você ter sido abençoado por tantos anjos que se apresentaram no seu caminho. 3. Não é maravilhoso ter tido esses anjos que me ensinaram tantas coisas? 4. O que é que todos eles têm em comum? 4. 5. 5. Trazendo aqui para este momento, aos poucos com os olhos físicos, observando aqui o que é que todos eles têm em comum? Talvez você queira até anotar essa resposta num canto, ou ficar com ela na cabeça, em uma palavra, em uma frase. E eu vou compartilhar aqui um pouco da minha tela com vocês, para a gente falar um pouquinho de algumas coisas aqui. Ui, estão vendo a minha tela? Obrigado, Veri. Estou te vendo aqui. Os 5 escolhidos, né? Estamos em 120, mas eu só enxergo 5 pessoas aqui. Obrigado, que é o Ricardo. Um sono, coitados. O Ricardo e Sônia. Tão. Saudade de você, viu, Sônia? Veri e Cláudia. A quinta pessoa sou eu mesmo. É, eu não sei qual é a resposta que vocês deram, mas eu sei qual é a minha. Todas essas pessoas que nos tocam profundamente em qualquer um dos níveis são pessoas que normalmente elas realmente estavam interessadas em nós. Elas realmente tinham um olhar para nós com um desejo de que nós aprendêssemos, um desejo de que nós crescêssemos. Algo dentro delas tinha um propósito, uma identidade, uma atenção genuína por nós, porque na verdade nada muda mais do que alguém que olha nos nossos olhos como se nós fôssemos a pessoa mais importante do mundo, seja qual for o nível que isso tem. Então, quando a gente olha para nós mesmos nos tornando guias e mestres de outras pessoas, porque esse é o nosso caminho, é o nosso destino, nós nos perguntamos: será que eu consigo entrar neste nível quando as pessoas estão à minha frente? Independente se eu estou ensinando para elas um comportamento ou fazendo uma transcendência. Eu, por exemplo, se eu vou para um programa como Expansão Existencial ou Nove Raios,
Eu opero em níveis de transcendência do outro, na identidade, na espiritualidade. Se eu vou para um programa de Enneagrama para líderes, um corporativo, um trabalho de negócio, eu opero mais no nível do comportamento. São níveis diferentes. Estou ensinando um mentor de alguma forma, mas o olhar para o outro faz, né, essa diferença absurda. Então, quando a gente fala sobre, opa, esse chamado do mestre, para nós, qualquer um que tem no íntimo da alma uma missão de vida, pessoal e profissional, somos todos nós, de curar a si mesmo e a humanidade através de uma educação de expansão da consciência. Eu sei que alguns aqui talvez não estejam conectados diretamente a isso, estão conectados a si, mas independente se isso é o teu meio de vida, da onde vêm os teus recursos financeiros, a tua profissão, ou não é o teu meio de vida, mas como missão de vida, todos vocês são chamados nesse momento, porque qualquer um que busque a consciência em si atinge um nível de equilíbrio que naturalmente olha ao redor e neste momento do tempo todos são necessários, fazem parte, a vibração do planeta está chamando cada vez mais aqueles que estão habilitados para serem guias, né, para equilibrarem, para cuidarem, em diversos níveis diferentes. Então, quando a gente olha para a jornada do herói, né, muitos conhecem aí, não vou entrar em todos os detalhes, eu uso bastante a jornada do herói. Eu fiz aqui a jornada do herói desse mestre da consciência de todos nós, né? Então, começo lá no alto, aqui na vida comum. Era quando eu mesmo, em alguma oitava, adormecido ou sentindo um vazio, tá faltando alguma coisa na minha vida não tá boa, não tá legal, tô desesperado. Mal e mal consigo guiar a mim mesmo, quanto mais aos outros. E de repente, em algum momento, eu tenho esse chamado para aventura, né? Que aventura que é essa? Primeiro, uma aventura individual, a aventura de me conhecer e a aventura de me curar. Tremenda aventura, que não vai acabar nunca. Mas a gente começa por ela, né? É uma aventura. Muitos jamais vão fazer essa aventura, vão ficar aqui no mundo adormecido, no ponto, no alto aqui do círculo da mandala ponto adormecido, se distraindo, se bem que eu tenho falado, tá ficando cada vez mais difícil se distrair no mundo, né? Por quê? Porque o burnout, a ansiedade, nós estamos num momento de choque, então as pessoas não estão conseguindo mais nem se anestesiar, mesmo com todos os remédios e tarjas pretas possíveis, o povo está endoidando. Então, não tem como. Essa aventura de se conhecer ou de se curar. Há aqueles que vão nessa aventura porque a alma chamou, ou porque você ganha um presente da vida, uma crise ou alguma coisa e corre para lá. E há aqueles que a vida dá um chute na bunda, né? É a famosa crise que vai te arrancar de lá. E nesse momento a gente está tendo isso em escala coletiva. Mas você fez, né, o início de uma aventura de se conhecer, de se curar. Em algum momento ali, ó, acompanhando a jornada você fez um encontro com um mentor que te ajudou a se conhecer mais, a se curar mais, ou vários mentores, uma forma de professor nos diferentes níveis, diferentes professores. Em algum momento você fez uma travessia de um portal, mergulhou em algum lugar dentro de você, ligado ao autoconhecimento, ligado à cura, começou a ficar escuro, começou a ficar sombra, começou a ficar difícil, você nunca tinha pisado antes, você resistiu, você quis voltar para trás, voltar lá para a vida comum, mas tem aquelas coisas, aquele ditado, tem certas coisas que você vê e que não dá para desver, né? E aí você mergulhou lá dentro e começou a mergulhar na parte de baixo, aí morrendo de medo, escuridão. O anjo líder, cada capítulo segue direitinho a sua oitava, né? Então, quando ele começa a entrar no capítulo da noite escura, do anjo da noite, ele começa a mergulhar. Na verdade, ali ele está entrando dentro da caverna, que é quando ele vai parar no hospital, mesmo com a esposa doente. Então você entra nessa sua caverna interna, você começa a lidar com sombras, com medos, coisas mais profundas. Começa a ver que você era muito mais profundo do que imaginava, né? Já era uma caverna lá dentro. Em algum momento você tem uma batalha com esse dragão interior, que é um grande medo seu. Claro que aqui eu estou falando só de uma jornada, né? Você tem jornadas e jornadas dentro da sua própria vida, mas dentro do caminho do autoconhecimento, da consciência, em algum momento você enfrentou um primeiro grande dragão, né?
um primeiro grande medo visceral. Ai, eu vou deixar de ser eu vou morrer para quem eu era antes. Se eu me conhecer demais, a minha família antiga não vai me abandonar, os meus amigos não vão mais falar comigo, como é que eu vou ficar? Eu vou ficar uma pessoa esquisita. Todo mundo já passou por isso, processo de consciência, né? Vou largar tudo, vou me separar. E não estou dizendo que às vezes essas coisas não aconteçam no mundo externo, né? Mas o que eu estou dizendo é que a gente vai enfrentando esse medo de se tornar outro. E aí um dia você saiu da caverna, em partes, e traz, né, para o mundo de fora um elixir. O que que é essa recompensa? Você sai, quando a noite escura é atravessada, você sai com essa plenitude maior, um nível de consciência maior. Não é maravilhoso, gente? Depois de todos os perrengues que você passa no autoconhecimento, às vezes quando você está nesse momento que você fala, ai, a tua presença de Deus é maior, a tua presença de equilíbrio é maior, você começa a ter uma certa alegria com a vida mais silenciosa, sem muito bem saber do que. Em alguns momentos você sente isso, você fala, tudo valeu a pena, né? Se a alma não é pequena, como diria Fernando Pessoa, mesmo diante aí dos mares é, 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 para ir além do bojador, há de se ir além da dor, né? Porque atravessou aí os mares difíceis e aí o retorno com o elixir do conhecimento da consciência. Você nunca mais é o mesmo quando você pisa no autoconhecimento, quando você pisa na expansão de consciência, quando você integra com a espiritualidade, quando você reconhece emoções e você volta, né? E nesse voltar, eu sou o mentor. Lá atrás eu encontrei o mentor. Agora eu sou o mentor que traga o elixir da consciência. Quer você queira, quer não, você volta para o mundo comum, sua casa, sua família, sua empresa, e você agora é o mentor. Claro que você pode continuar e virar um outro nível de mentor, um outro nível de mentor, mas isso é natural, aconteceu com você e vai continuar acontecendo mais e mais, né? Então, se eu for olhar para o Golden Circle do mestre aqui, eu estou tirando aqui para ver se eu tiro da frente. Eu me conecto com o porquê, o nível interno dentro de mim, por que que a gente é chamado para isso? Porque é na natureza do espírito. Nós somos um só, nós somos um ser. Quando a gente cresce, a gente olha para quem não cresceu e fala, vamos, vem junto, porque eu e você somos o mesmo. Eu quero cuidar dos pequeninos, né? Quero que todos sejam tão felizes quanto eu, tenham tanta luz quanto eu, porque eu já não sou só mais eu sou agora a minha comunidade. E aí eu vou me vendo os comos e os ok's eu aplico. Então, olhando lá para trás de novo, dentro dessa minha transbordar de um guia de mentor, eu tenho o meu nível de porquê, por que eu faço isso? Qual é o chamado maior? O que que me move? Eu tenho o nível do como eu faço isso. Muitos fazem isso, alguns são curadores, outros são terapeutas, outros são mentores, outros são pais. E de que maneira? E eu tenho as coisas que eu faço, os ok's, né? E eles estão em níveis diferentes aqui dos meus níveis, como a gente falou. Falei um pouquinho usando os níveis neurológicos, né? A gente pode operar em níveis diferentes. A gente tem que mudar todos esses níveis dentro de nós para se tornar um bom guia, e ao mesmo tempo, ao se tornar um guia, a gente pode, se quiser, aprender a atuar em cada um desses níveis no outro, que exigem conexões, conhecimentos e habilidades diferentes. Ou às vezes você tem um talento para atuar em um deles mais do que outros, mas você pode aprender. E existe inclusive um processo combinado, que é onde você pode ajudar as pessoas a atravessarem todas essas oitavas como você mesmo ajudou, se esse é o teu caminho, né? Então, é, desculpa, gente. Na minha leitura, um guia, aquele que você se torna, o que foi para você, e acho legal você sempre comparar com aquelas pessoas que você viu na tua casa de mestres, né? Na tua casa de mentores. Um bom guia, um bom mestre, ele tem conhecimento. Aqui eu vou falar sempre do mentor de expansão da consciência, tá, gente? Mas vale para os outros também, mas aqui é o meu trabalho, é o trabalho de muitos aqui. Tem que ter um conhecimento profundo de ferramentas e processos de expansão da consciência. Isso não é... Existe o sábio que fala coisas bonitas em relação à vida, ele vai atuar no nível talvez de crença, identidade. Mas existe aquele que realiza travessias em todos os níveis. E ele precisa entender. As ferramentas nos diferentes níveis são diferentes. Uma habilidade, operar no nível de habilidade e operar numa transição de identidade,
exigem outras ferramentas e um processo diferente. Por exemplo, no Expansão Existencial 1, eu opero no nível espiritual, habilidades e um pouquinho de crenças e valores. Eu opero no nível quase da transcendência do além do ser. Eu tenho ferramentas que operam na psique de forma simbólica, vibratória. Não dá para eu trabalhar conversando. Já numa expansão 2, por exemplo, onde eu opero na manifestação no mundo concreto do eu, aí eu já entro para crenças para baixo. Algumas reprogramações emocionais, reprogramações no corpo, manifestação, lei de atração, tela mental, projeção. São habilidades diferentes e ferramentas e instrumentos diferentes, né? Eu acredito que uma pessoa dessas, um mestre, tem que usar essas ferramentas e processos dentro de si todos os dias. Você se torna um apaixonado pelo processo de expansão da consciência. Só assim você pode ser um bom guia. Você nunca vai estar pronto nem perfeito. Isso é uma grande besteira, tá? Isso não existe. Qualquer um que já tenha feito processos consigo mesmo já está pronto para, em algum nível, ser guia. Guia não significa saber tudo. Isso não existe, tá? Mas significa conseguir junto facilitar um processo do outro através de ferramentas. Acredito que tem que desenvolver presença, aceitação e compaixão. O que que tinha em comum entre aqueles guias todos seus? Olhar para aquele outro e, de certa forma, naquela identidade, amá-lo, desejar que ele cresça, ter o teu coração desejando que ele cresça, que ele se transforme. Você precisa conseguir entrar nesse lugar quando você vai fazer o teu trabalho. Você não precisa ser assim o dia inteiro, tá? Você não precisa ser um avatar. Você pode chegar na tua casa, brigar com um, ir lá no trabalho, dar uma buzinada e tal, de vez em... Normal. Mas quando você entra nesse ponto, essa versão sua ela acessa esse amor, ela acessa esse lugar. Deve honrar o autoconhecimento, estar e profundamente conectado com o seu propósito e missão de vida. Deve saber transmitir. Transmitir transmitir. Pode ser conhecimento, nível de habilidade, pode ser uma crença, nível de crença, pode ser provocar e inspirar, às vezes eu vou cutucar, inspirar, né? E o mestre da consciência deve ensinar em todos estes níveis. Então, só alguns exemplos, e aí vai conectando com essas pessoas que apareceram para você, e você também se pergunte: você opera neste nível ou tem um chamado para operar? No nível espiritual, no nível de transmissão? Como tudo isso se conecta ao planeta, à humanidade, à visão coletiva? Você é alguém cujo chamado envolve fazer com que as pessoas reconectem com a espiritualidade, com algo maior, com a transcendência? Esse é um chamado meu. Eu opero bastante nesse lugar, porque é a minha vida também. Sempre tem algo comum, né? Eu já percorri essa jornada do herói, continuo percorrendo, é algo muito caro para mim, importante, acaba sendo isso, né? Que está na base do anjo líder. Identidade. Você é alguém que opera ajustando, fazendo com que as pessoas descubram os seus propósitos de vida ou fazendo com que elas, de alguma forma, mudem, façam uma travessia de identidade, o que elas sentem que elas são no mundo. Elas entram de um jeito, saem dali se achando outras pessoas. Ou você opera mais no nível de manifestação, né, ajudando as pessoas a aprenderem a realizar as coisas no mundo a partir disso, a atuar, a ter resultado. Isso envolve bastante coisa, tá? Além de aprender habilidade, às vezes você tem que ter conectado com uma crença positiva que gera uma ação. Você tem que ter treinado essa ação, você tem que ter impregnado no hábito. Hábito exige repetição, exige disciplina, exige ligado a uma motivação interna. Então, você opera atração, tua capacidade de visualizar e manter o foco de visualização e agradecer e manifestar como se já existisse aqui em cada mínimo detalhe. Então, tem habilidades que são cerebrais também de construção e manifestação. Então, são outros caminhos, né? Habilidades. Crenças e valores, quando meu espírito define o que é mais importante para mim. Eu, por exemplo, no processo de expansão, que eu dou um exemplo, porque eu, ao criar a expansão 1, 2 e 3, eu modelei todo esse processo, do início à manifestação, do ponto do círculo até o final do círculo, manifestado, enraizado. Então, você consegue até de forma alinhada, uma vez que você mexeu no senso de espiritualidade de alguém,
criar novas crenças que fazem a pessoa estar no dia a dia com isso. E novas crenças vão conectar novos hábitos e disciplinas que vão acontecer, né? Novas rotinas, que é isso que implementa no mundo material. Mas as ferramentas são diferentes. Implementar uma crença exige um tipo de técnica, mudar a identidade exige um outro tipo de técnica, né? A técnica de mudar a identidade é uma técnica simbólica, ela envolve processos de mente inconsciente. A técnica de crenças pode ser linguística ou até corporal. Eu posso incorporar uma crença nos meus músculos e ela mexer na minha mente. Eu posso usar técnicas de linguagem, ressignificar o teu cérebro e ele sai. Eu posso usar técnicas de repetição, pum, 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 pum. Tem várias maneiras. São técnicas diferentes, né? Ou e habilidade, materialidade, dentro do processo de expansão existencial. Hoje, quando a gente termina o módulo um, que é mais no nível de identidade, de transcendência e crença, uma crença, a gente tem uma rotina de 21 dias, que aliás a última turma está rodando com ela ainda, que é eu estou implementando e fortalecendo essa crença, conectada com a identidade, trazendo a identidade para a matéria, e aí eu começo a conectar com ações, com uma rotina, com uma prática. Então o grupo está fazendo, né, a oração da manhã e a oração da noite. Tudo isso é programado e projetado para fazer essa oitava de transcendência aí para cada um. Comportamentos, ações, comportamentos tem muito a ver com sistemas de repetição, com sistemas de compromisso. O pessoal de expansão existencial, nesse ciclo de 21 dias, que vai até 21 de abril, o que eles fazem? Eles fazem a oração da manhã, que conecta tudo isso, que reprograma, e aí vai lá no grupo e fala, feito, né? Famoso academia, tá pago. E aí a gente todo dia vê, o pessoal fez, fiz. Então a gente gera senso de compromisso, senso de rotina, assim como nós estamos gerando aqui na Universidade da Consciência o nosso senso de ritual e rotina, toda quinta-feira às 19 horas, tem Quinta da Consciência. Então o nível de comportamento ele envolve coisas como rotina, como hábito. Claro, elas têm que estar conectadas a níveis superiores, motivos, razões, coletividade, grupo. Ah, se eu não tô, não vou naquele dia porque tá chovendo, mas meu amigo fala, vamos lá que vai. E aí você vai no dia seguinte. Então, para tudo isso, se você é um transmissor, um guia, um orientador, todas essas coisas, elas podem ser desenvolvidas de alguma forma por você. É claro que aqui eu estou falando de processos de expansão da consciência. Muitos aqui são professores de Enneagrama, sabem como o Enneagrama pode entrar nessa história toda de diversas maneiras, ampliando consciência, aumentando o processo de autoconhecimento. Em cada um desses níveis, a gente pode fazer a coisa mais rápido, ampliar processo e coisa e tal. Pode ser que muitos de vocês operem num desses níveis e aí você vai ser maravilhoso nele, você tem ferramentas para ele, você sabe fazer, você pode melhorar. Às vezes você quer operar num outro também e ainda não sabe como. Então, na verdade, a ideia é um pouco trazer o como para transcender-se como um guia, todas essas coisas são importantes e relevantes. Vou passar aqui rapidinho, como eu passo todos os dias, conectar um pouco com o nosso programa de formação de mentores, são 5 minutinhos só, e aí depois eu vou conduzir uma indução hipnótica com nós todos, agora para conectar com o nosso guia que quer, né, se tornar um mestre. A gente já conectou na casa dos mestres, e se a gente for alguém que vai viver na casa dos mestres de outra pessoa ou de outros, será que a gente espelhou todos aqueles mestres que estão ali? Será que o que nos falta? Qual desses níveis nos falta? Em qual desses níveis a gente quer atuar? Enfim, então eu vou aproveitar para convidar aí alguns de vocês. Eu estou lançando um programa inédito que é esse mentores e treinadores, que é ensinar as pessoas que têm esse chamado a fazer esse processo completo, na etapa inteira, como é a expansão existencial. Então, a gente já está aí com as últimas 5 vagas, ele é um processo online, tem só 5 dias que são presenciais em agosto, mas de resto ele é inteiro online, começa agora dia 4 de maio. Então, só para dar um exemplo, ele é um processo de formação, certificação, para fazer o quê? Mentoria, treinamento, jornada de transformação em grupo, processo presencial e online. Acho que online é muito importante hoje também, principalmente mentoria. Turma aberta, em compra, a gente vai passar por tudo isso. Ele serve para professor, mentor, terapeuta, pessoas que passaram por um processo profundo e querem
né, levar isso para outro patamar, empresário que deseja ensinar, pessoa com chamado claro de expansão da consciência, para estruturar mentoria, treinamento, jornadas com profundidade. A gente vai olhar para esses dois processos, né? Expansão interna e expansão externa. A expansão interna muitos já têm, é o próprio processo de expansão existencial, mas eu vou expandir internamente como mestre e externamente. E se eu tiver que levar alguém a alinhar todos esses níveis, de cabo a rabo? Alguns vão fazer isso até com auxílio do Enneagrama, outros não, não é necessário, mas vai combinar que ferramentas, instrumentos e que sequência eu uso para cada uma delas, colocando também a prosperidade na base, que é a geração de riqueza, levar a pessoa para um outro patamar. É, Só para vocês terem uma ideia, a gente vai passar então por duas fases, né? A primeira fase, então cada bulletzinho aqui dele é missão de vida e chamado de alma. O que que é isso? Ah, é comigo? Não, eu vou ensinar você a descobrir isso no seu cliente. Como é que você chega alguém ali? Como é que você faz alguém se conectar com a missão de vida, com o chamado de alma? Como você descobre em que ponto da oitava da jornada do herói esse ser está? E no próximo momento, tá, entendi onde tá você está na jornada do herói, você já se conectou. E que plano, que visão que a gente pode desenhar para o teu processo de crescimento e expansão? Próxima etapa, vamos expandir a tua identidade, tua noção de quem você é? Como faz isso? Que exercício aplica? No online, dá para fazer? E não for um treinamento presencial, que práticas que a gente usa? Então a gente vai adaptando para todas essas vertentes, né? Mesma coisa para expandir valores, escada de valores, é outro módulo. Outro módulo é crenças, como pegar as crenças limitantes que estão aparecendo ali, como trabalhar aquela pessoa para que ela mudar aquelas crenças alinhada com o que veio acima, alinhado com chamado de alma, com missão, com expansão, e como guiar alguém para a parte de manifestar isso e expandir a prosperidade, a riqueza daquela pessoa, seja ela riqueza financeira, material, ou outras formas de riqueza, como saúde, contatos, e muito mais. A gente vai ter uma segunda fase, que é uma fase de profissionalização. Então é a primeira vez que eu trago isso, tá, gente? Mas a gente vai ter uma parte mais prática do como monta uma mentoria, como monta uma jornada online. Uma jornada online vai ter 8 módulos, dá para encaixar aqui, colar. Ah, eu já tenho um modelo meu, então vamos mexer aqui. Uma mentoria online, eu quero fazer mentoria online, eu quero fazer grupo. Treinamento, vamos adaptar para treinamento em 2 ou 3 dias, quatro, o que que tem no primeiro dia, segundo, terceiro, como desenha, dá para encaixar isso, dá para encaixar aquilo. E vendas e marketing, como eu vendo minha mentoria, quanto ela custa, como eu anuncio, num primeiro momento, pelo menos as primeiras bases, né? Como que eu faço, e aí eu vou abrir muitas coisas. O que eu faço aqui há 20 anos, eu estou bem envolvido com isso, conheço sistemas, ferramentas, meios, de como fazer isso, de como promover, de como criar, às vezes, até um projeto corporativo, quer que seja, a gente vai abrir lá. Isso aqui sempre vai ter uma parte de ensinamento que você acesse e uma parte comigo, aberto, né? Hot Seat. Você abre, cada semana você vai conduzir alguém, então você vai ter que realizar isso. Você vai aprender, você vai realizar com alguém do grupo, e vai ter espaço comigo, perguntando o que você quiser ao longo desses meses aí que a gente vai fazer, né? Vamos falar um pouquinho de estrutura de treinamento também, como que a gente monta essas coisas todas, como que a gente cria, como que a gente transborda, gera processo de transformação e não só evento. A gente tem uma semana presencial lá em agosto, que quem não puder vir, vem o ano que vem, não tem problema. E aí é uma semana mais para praticar a questão do presencial, né? Eu quero fazer isso, mas eu quero fazer com uma pessoa na minha frente, ou com um grupo na minha frente. Como eu conduzo um exercício? Me sugere um exercício para identidade, um para valores, um para crenças. Então, pô, legal, então vou te sugerir, você vai aplicar no teu cliente aqui agora. Então, você também vai ser cliente, de certa forma, por alguns meses de um processo, né? Então, se algum de vocês sentiu chamado a conhecer alguém, dá um alô aí na Thaís, ou dá um alô pra gente aqui, porque a gente está aí, estamos quase indo para as últimas 5, já temos algumas pessoas bem legais, algumas até estão aqui, né? Eu vi que a Pri está aí, a Pri, a Lu, a Paula, a Adri, Marco está aí também, sejam muito bem-vindos, já estão inscritos, vocês serão muito bem-vindos. Eu vou me dedicar muito, muito aí ao processo de vocês. E finalmente, agradeço vocês por verem, por assistirem. Convido sempre para
visitarem nosso novo site, né, universidadedaconsciência.com.br. Lá está a nossa agenda toda aí. E eu queria aproveitar para guiar a gente em mais um mergulhozinho. Sei que eu sempre passo do horário, mas isso aí já é padrão. Mas eu queria guiar a gente de alguma forma para que a gente possa ir se deitar com uma clareza maior de que tipo de guias nós somos, que tipo de mestres, mentores, qual é o nosso caminho. Se conectar com isso e mais uma vez agradecer e ter esse sentimento de gratidão de todos esses mestres da Casa dos Mestres, nós também somos a Casa dos Mestres de muitas outras pessoas, conectadas também a um plano maior que está pedindo, e a gente pode ser muito mais efetivo nisso, e até mesmo para alguns que quiserem transformar o teu trabalho, a tua profissão nisso, como eu fiz há 20 anos atrás, e já ajudei tantas pessoas aí a fazerem. Então, vou convidar vocês para fazerem algumas respirações bem profundas. Isso. Muito bem. E de uma forma rápida e simples, na contagem de 5 a 0, ao descer e mergulhar dentro de si mesmo. Você começa agora a mergulhar na direção de uma outra casa de mestres aí. Ou talvez seja um lugar especial aí dentro da sua casa dos mestres. Um lugar reservado para você mesmo. Você foi e sempre será também um mestre de si mesmo. Da mesma forma em que foi e pode se tornar um mestre de muitos outros seres deste mundo. E em breve, talvez, de outros universos e tempos. Eu sei que há algo em você, um chamado para cuidar, para curar, para falar, para orientar aqueles nos seus momentos mais escuros, aqueles que precisam voltar a acreditar que são muito mais do que imaginam, aqueles que não sabem quem são ainda, realmente não sabem quem são. E uma palavra sua, uma orientação, uma fala pode levar, e você já pode imaginar e visualizar todas as pessoas no tempo futuro, onde uma fala sua, um ensinamento, um exercício, uma prática, faz com que todos esses seres humanos, espíritos, passem a se ver como alguém muito maior, a se lembrar de quem são, se lembrar que são almas imortais, espíritos de uma experiência humana e que são muito maiores do que imaginam, e portanto você sendo chamado a operar no nível de identidade. Você talvez possa se ver dizendo coisas às pessoas para que elas acreditem mais nelas. E peça a sua presença, que venham em círculos ao seu redor todas as pessoas no futuro que estão esperando você dizer alguma coisa para elas, que vai fazer com que elas acreditem muito mais nelas. Elas vão acreditar que podem mais do que achavam que podiam, que merecem mais do que achavam que podiam, que estão no caminho certo, vão confiar mais nelas. Então, chama a presença delas, mesmo que você não as veja, sinta a presença. E você pode também pedir a presença de todas as pessoas que você ainda no futuro, em breve, vai ensinar a fazerem alguma coisa importante, fazerem, realizarem, construírem, atingirem algo muito importante, conquistarem. Olha, todas as pessoas se aproximando que conquistaram coisas materiais importantes, fruto de algo inspirado ou ensinado por você. Que se relacionaram melhor ou passaram a se relacionar melhor com seres amados, cuidarem melhor de sua família, dos seus filhos, o que quer que seja, mudaram seus ambientes, aumentaram sua riqueza, sua saúde. Na minha contagem de 5 a 0, mergulha num lugar que está te esperando para você entrar, aonde ao redor desse lugar que você está estão todas essas centenas ou milhares de pessoas, nos diferentes níveis. Na contagem de 5, 4, 3, 2, 1.
se preparando para entrar nesse lugar e ao som dessa música, uma última música para encerrar nosso dia, você se senta, se deita ou fica em pé nesse lugar, abre o teu campo e o coração e deixa todas essas pessoas enviarem ao mesmo tempo para você. Todos esses seres do futuro, impactados por você como mestre, enviarem a gratidão deles para você. E você recebe no centro do seu espírito, agora. Se apropria, se incorpora, até que te emocione profundamente. E a cada nota desta música você recebe mais e mais. E ao final a gente encerra com tremenda gratidão e alguma coisa no seu mestre interior se tornou 1000 vezes maior porque cada gratidão e energia recebida, olhares, e você pode receber em 3, 2, 1, 0. Todos os sorrisos, olhares, o sentimento enviado para você, da mesma forma que você enviou para aqueles teus mestres, na casa dos mestres, o teu amor, e agora você no centro, você recebe o amor de todos esses seres. E olha o que acontece com você, olha o que acontece quando toda essa energia entra dentro do seu coração, a cada nota desta música. A cada sorriso, a cada gratidão, o teu coração amplia. A sensação em cada célula do seu corpo, eu nasci para isso, eu sou muito maior do que eu imaginava. Eu estou mais do que pronto para irradiar a minha luz a lugares e círculos muito maiores. E eu sou grata por estar pronta para que a minha luz se amplie e irradie. Eu sou grato pelos meus conhecimentos poderem ir além de mim, inundando a escuridão e abrindo sorrisos, sendo um canal do Espírito de Deus, da consciência. Isso me alegra e me traz tanta prosperidade, que transborda cada um que toca a minha presença e que se toca também, que abre para uma vida de mais saúde, prosperidade, consciência e iluminação. E assim eu sinto, eu estou pronto. É o meu momento. É ainda maior do que eu imaginava e pode ser muito leve. Quanto mais eu cresço, expando a minha luz, mais leve tudo fica. Quanto mais eu cresço, expando a minha luz, mais eu sei que eu nasci para isso. Quanto mais leve, mais eu expando, mais claro fica para mim. E o mundo inteiro se ilumina quando eu aceito que o meu chamado se expanda se expanda 2, se expanda 10, se expanda 1000. Eu sou. Invocando e chamando a presença dos seus guias, mestres espirituais. Num círculo ainda maior, sorriem de volta, felizes por você agora estar e ter se tornado também um mestre. Visualizando todos os seus caminhos se abrindo neste planeta, materiais, pessoas que você encontra, estradas que se abrem, luzes que se aumentam, lugares, oportunidades, tudo naturalmente em fluxo, sem nenhuma correria, apenas em fluxo, expandindo e crescendo em leveza e luz, organicamente, equilibradamente. Você é muito maior do que imaginava.
assim, com esse senso de sim, eu sou, onde você se conecta com o nível espiritual desse chamado de alma, se dá conta que não só é tão real, mas que é imenso e maior e que é chegado o momento em que você não estaria aqui se não fosse para aceitar que é 10 vezes maior do que imaginava. Então, ao ter aceitado isso, convido cada um de vocês a irem trazendo junto com o símbolo, com a presença, sabendo que ao longo desta noite talvez possamos nos encontrar nesta escola, nesta universidade astral, nessa cidade de ouro, onde todos os mestres se reúnem em volta do lago e aprendem direto com a luz a se tornarem canais e instrumentos para o próprio planeta. Na contagem de 3, 2, retornando apenas quando sentir de uma forma serena e profunda de que é, e de que está feito, de que é e de que está feito. E assim, ao ir aterrissando, a gente passa os olhos um pouquinho aqui na nossa tela, agora cheia de colegas, e percebe que cada um desses colegas, mais de 100 pessoas, alguns amigos de Portugal passando da meia-noite, alguns de outros lugares do mundo, todos esses instrumentos da cura e da consciência planetária, e há muitos outros assim. Então, quando a gente vê todo o caos que está no mundo, que a gente se lembre, quando há escuridão, seja uma vela. Quando há escuridão, teu trabalho é ser uma vela. Um grande beijo, amados. Vejo vocês na próxima Quinta da Consciência. Pessoal que ama Enneagrama, na segunda-feira eu vou fazer uma live inédita dentro do perfil da SBS, Sociedade Brasileira de Enneagrama, sobre os mecanismos de defesa do ponto de vista energético. Aí é uma outra coisa. E aqueles que sentirem o chamado de virem para a formação de mentores, eu vou entregar um amor absurdo tudo isso nesses próximos meses. E estamos aí nas últimas 5 vagas. Venham, sejam muito bem-vindos. Queridos Masters que estão aí, um beijo no coração. Obrigado por terem vindo, porque isso tem tudo a ver com o processo que estamos fazendo também. E com Deus, gente. Tragam mais gente para a próxima Quinta da Consciência. Um beijo da Universidade da Consciência para vocês e até já já. Vou desligar aqui, vou deixar um pouquinho de música só para eu respirar um pouquinho. Beijo. Boa noite para todos.